Olá, como você está? Que delícia aqui com você, nesse espaço para refletir metafísica, a busca do que é profundo, verdadeiro, essencial em você, seus potenciais, suas qualidades. E quando isso tudo fica em stand-by, fica reprimido, vem a doença, dando aquele chacoalhão, volta para você, resgata a sua essência, reconecta com você, desperta, acenda a sua luz. A consciência metafísica é exatamente essa busca por aquilo que há de mais essencial, profundo em nós, para que realmente nós tenhamos saúde no corpo, boa desenvoltura na vida, bom resultado naquilo que fazemos, que a gente atue realmente com uma qualidade, eficiência, uma boa energia e as coisas fluem deliciosamente. Delícia, né? É muito bom. Falar das cores, por exemplo, que é exatamente esse potencial luminoso que atinge o seu corpo. Essa luz que atua no seu campo energético, vibracional, e penetra nos chakras, vão ativar os órgãos, vibracionalmente vão despertar qualidades, talentos. Quando você apaga a luz do seu ser, a cromoterapia traz essa energia luminosa que existe dentro de você e que ficou reprimida, que ficou apagada, a turvidez da confusão, da incerteza, dos medos que acaba cercando a gente. Eis que de repente a gente retoma com uma força potencial maravilhosa, colocando realmente tudo para fora, o que de bom a gente tem, e não trazendo tudo de ruim de fora para dentro. Pode acontecer isso, aquilo, de ruim, de nada legal, e ser de repente, meu Deus, para o mundo, eu quero descer. Não desce não, você está encarnado. Muito bom realmente ter esse espaço. Metafísica da saúde é esse reencontro com a sua essência, para que você viva de uma maneira mais conectado consigo mesmo, respeitando sua força potencial, manifestando qualidades que se tornam habilidades, e para que a qualidade se transforme em habilidade, você tem todo um movimento transformador de conscientização, de desenvolvimento, de tal sorte que você, ao lidar com as potencialidades no mundo físico, no ambiente, no trabalho, nas relações interpessoais, você se torna muito mais, cada vez mais intenso, presente, integrado, e as coisas fluem deliciosamente. Que bom, né? Eu estou aqui com você, nas minhas redes sociais, no Instagram, Val Capelli Metafísico, no meu canal, Val Capelli Metafísico no YouTube. Você está me acompanhando pelo Insta, na live, faça uma pergunta que no intervalo eu atualizo das suas colocações e venho com a resposta depois na segunda fase. Que bom, né? Estou com um trabalho novo, gente, sensacional. Cromoterapia, você sabe, né? Nossa, já é essa força energética potencial que a gente utiliza para nossa saúde, levantar o astral, ter bem-estar. Tenho trabalhos de cromoterapia já há décadas sendo realizado nos atendimentos. Nós temos, inclusive, ações de cromoterapia que aplicamos em unidade hospitalar. Passamos no leito aplicando a cromoterapia. A pessoa está internada no hospital e ela realmente recebe uma aplicação de cromoterapia. A gente faz uma ação toda semana. Nessa ação de cromoterapia, nós passamos em todos os leitos fazendo a aplicação da cromoterapia e os resultados surgem, as pessoas gostam, a gente retorna na semana seguinte, temos um feedback muito positivo, a equipe de enfermagem curte. Na semana de enfermagem a gente faz o spa cromoterápico, né? Cuidando de quem cuida também. Tá? Isso tudo para que realmente a gente coloque a energia luminosa da cor, né? Porque o potencial vibracional da cor, ele é saudável. Trata-se das 7 cores do arco-íris, vai do vermelho ao violeta. Não no infravermelho, nem ultrapassa as ondas do violeta no ultravioleta. Fica somente do vermelho ao violeta. As 7 cores do arco-íris banhado o corpo cria todo um padrão energético vibracional. E esse padrão energético vibracional faz com que a gente fique bem.
resgate nosso bem-estar, nossa leveza, suavidade. E a cromoterapia, sabe que tem todo esse trabalho já em 3 livros de cromoterapia, esse o mais atual, que coloca, né, sobre a função das cores. E agora estou trabalhando com a cromoterapia para os pets. Sim, cores para os animais. A natureza é muito colorida e o animal, quando em contato com a natureza, ele se embebe dessa energia da natureza, desses elementos da natureza. E quando fazem parte da nossa vida, aí realmente nós simulamos um ambiente vibracionalmente bom, elevado, positivo, que é exatamente a propriedade das cores. Usamos as cores do arco-íris e o animal vai se achegando, vai se beneficiando, a gente faz um banho de luz, a gente deixa a luz próximo a ele, criando todo um estado saudável, no sentido que ele tem essa energia luminosa no seu corpo, para suas emoções, para que ele fique bem. E a gente consegue beneficiar os animais com luzes coloridas, sem nenhum dano à saúde, sem nenhum desconforto, porque são as 7 cores do arco-íris. Não são irradiações fora do espectro, como infravermelho, ultravioleta. São as 7 cores do arco-íris que criam um campo energético vibracional sempre muito saudável para o seu animal de estimação. Então a gente vai levar ao veterinário, tem uma certa queixa dele, surge uma doença, e a gente tem uma cor que vai ajudar em todo o tratamento, tá? Vai beneficiar ele além da medicação, difícil de dar às vezes, ou a medicação, o tratamento que você precisa fazer, você vai usar luz colorida. Acende uma lâmpada colorida, ele chega, se aninha quando é aquela cor apropriada. E esse trabalho que eu chamo Cromopet, sensacional, que é a cromoterapia para os pets. A Cromopet, eu faço um curso de 3 aulas. Na primeira a gente compreende como está sendo usada a cromoterapia nos animais. O que tem de referência nesse sentido, como age, o que já estão fazendo, o que existe por aí. Então a primeira aula e o que a gente pode fazer. Luz, como aplicar, que jeito, usar que material, água solarizada, como providenciar, como solarizar, como preparar. Então a gente vai aprender a usar a cromoterapia em casa, né? Se você tem um pet shop, quer ter as cores lá, quando você chega, deixa o seu animal de estimação, o seu amigo de 4 patas, ele tem luzes coloridas sobre ele, um banho de luz colorida, um verde aceso, um azul, um laranja, que vai criando todo um estado assim apropriado. A propriedade do verde, né? No sentido de criar todo um campo energético saudável e também um estado agradável para o animal durante banho, tosa, o tratamento cuidado. Então as luzes são sempre aliados nesse momento, tá? Tanto dentro de casa você pode usar, como na hora de um procedimento veterinário. Então você tem a cromoterapia, assim prático, fácil, a seu alcance. Eu realizo um curso de 3 aulas. Na segunda aula a gente vai compreender quais são as propriedades das cores, para que elas servem, como a gente vai realmente se beneficiar com elas. E na última aula, na terceira, é essa relação que existe, né, entre o estado emocional, né, do seu dono, das pessoas da casa, que seria a metafísica da saúde da família e dos animais. Existe assim essa interação muito grande entre o animal e as pessoas, a energia do ambiente, essa osmose entre né, que seria humano e animal, que existe essa proximidade. O animal ele consegue ler, né, as emoções das pessoas no semblante, perceber assim aquela coisa como se fosse pelo faro, o estado da pessoa. Então quando você chega assim todo carinhoso, cheio de afeto, bem com aquela condição neurotransmissora, ocitocina, que é aquele hormônio neurotransmissor do relacionamento, da interação social, nossa, você está super aberto, acolhedor, ele lê o semblante, ele parece que sente, né? Já existe inclusive no Reino Unido, no hospital, pesquisas fazendo que é como se a produção de ocitocina das pessoas transmitisse ao animal e ele percebe, né, esse lado afetuoso, carinhoso, atencioso, ele lê o semblante e isso gera certas emoções. Ele percebe, né, o estado neuroquímico, aquela coisa que a gente fala assim, olha, quando você tem medo, o animal realmente fica mais agressivo. Parece que o medo que eu tenho faz com que ele realmente acentue o seu lado. O contrário também, quando eu tenho carinho, envolvimento, né, estou todo ocitocínico, né, todo
envolvente, acolhedor, nessa socialização. Vem cá, meu queridão, que maravilha, né? Aquilo exala, né? Exala até. Nós temos na corrente sanguínea, né, os hormônios, nós temos todo o nosso corpo, os neurotransmissores, e a ocitocina parece que transborda, né, sai por essa região nasal, vai para o semblante, e ele percebe, sente, e logo então tem essa afinidade. E também as alterações do ambiente que vão impactar nos nossos animais de estimação. Então a terceira aula é esse aspecto metafísico da saúde da família e dos animais. Como existe essa interação, tá, entre eles e o seu animal de estimação. Então, um trabalho muito gostoso para você realmente compartilhar com a gente. Já fiz vários programas aqui falando desse assunto, trazendo a você. E agora você pode participar na próxima semana, na terça-feira, gente. São 3 terças-feiras. Dia 8, né, 16, aliás, 17, 8, 16... e 22, há 3 terças-feiras. Se errei no calendário os dias, você pode fazer presencial, tá, gente? Esse curso ele é ministrado aqui no meu espaço Ananda. Estou perto do metrô Santa Cruz, aqui em São Paulo, com uma casa aberta, bem acolhedora. Então você pode ir lá participar das aulas ao vivo, presencial, ou online também, com interação ao vivo, muito gostoso. Então nós temos um espaço gostoso para a gente interagir nessa consciência de aplicar aos animais a energia da cor. Cromoterapia para os animais. Vale muito a pena. Então tá aí. Fale com a gente, entre no site valcapelli.com, você vai ver lá Cromopet. Cromopet, inclusive, é o nosso site também. Tem o site cromopet.com. Cromo de cromoterapia, pet de, né, animal, cromopet.com é o meu site para essa modalidade. Mas eu estou lá também no valcapelli.com, você tem um link que desse link você vai, né, para o Cromopet e ver a programação do curso, as aulas. Nossa, sensacional. Vamos aproveitar em julho e ter assim a luz irradiando em casa e atingindo o nosso animal. Você acende uma lâmpada, ele fica à vontade, ele gosta, ele se beneficia. Quando ele está agitado ou mais, né, quieto, a gente vai lidando com essas questões. E também lidando com os aspectos, a ansiedade de separação, ele tem todas essas questões, né, as fobias do animal, tudo a gente tem aí um recurso cromoterápico indicado nesse sentido e várias patologias que ele apresenta cromoterapicamente e o que significa metafisicamente na relação com o ambiente. Então tá aí, Cromopet, valcapelli.com, né, ou você manda um recado para o nosso WhatsApp, cadastra no seu WhatsApp, é 11 119 11 5072 6448. É o telefone fixo que também é o WhatsApp. Você cadastra no WhatsApp e manda uma mensagem. Saiba sobre Cromopet. Uma questão assim incrível. Olha, os nossos amigos, é uma maneira carinhosa, meiga, atenciosa de cuidar dos animais de estimação. A cor é um gesto de amor. A cor é uma expressão de carinho. A cor é agradável. E a cromoterapia vai te dar dicas de quais cores, em que momento e como utilizá-las para o bem-estar e saúde do seu animal de estimação. valcapelli.com. Aproveita, sensacional. E a consciência metafísica faz com que a gente aprenda a lidar com as situações do cotidiano, da casa, da vida no trabalho, das relações interpessoais. Metafísica da saúde é aquele mergulho profundo na sua essência, buscando qualidades. Quando você adoece, alguma coisa acontece, você logo quer saber o que eu estou fazendo comigo. Em que área da vida as coisas estão difíceis para eu lidar? Porque é como se cada área do corpo pertencesse a uma área da experiência existencial, profissional, questão do futuro, questão de interação com o ambiente, com a motivação, sua força criativa, qual órgão é afetado. Quando você tem uma doença afetando um órgão, o aconselhamento metafísico orienta você sobre o que está acontecendo numa área da sua vida e como você está procedendo de maneira conflituosa. Você não está dando o seu melhor. Existem acontecimentos que estão despertando comportamentos e esse comportamento que está despertando em você está gerando uma série de transtornos, de desconforto. Então nós temos aí essa consciência do que nós estamos fazendo na vida para o corpo sentir e adoecer. Então, a metafísica da saúde eu costumo chamar de uma lição de vida através do corpo. Aprendemos a olhar para certas áreas e a lidar com aquele campo da nossa experiência. Campo relacional, associado aos rins, o ambiente, a atmosfera que a gente convive, o estilo de vida que a gente tem, pulmonar,
as condições de vida propriamente dito, o que eu tenho, o que eu alcancei, o que eu usufruto, as questões gastrointestinais, esofagina, né, esôfago. Então, exatamente, uma área do corpo corresponde a uma área da vida. Mas trata-se de talentos que essa área da vida desperta em você, convoca você, e se você não estiver empenhando-se da melhor maneira, você não vai estar alcançando esse resultado saudável. Nós temos todo um campo energético, espiritual, sempre, tá? A espiritualidade é muito presente em todos os momentos, mas existe um campo da consciência que acaba conectando a diversas consciências. Se a tua consciência está aprimorada, elevada, se você está bem centrado, conectado com você, só as boas energias e as entidades elevadas se acercam de você. Se você se desorganiza, essa desorganização faz com que você abra uma fenda, uma brecha, e olha, gente, hoje tem tanta força intensa, negativa, densa no planeta, na cidade, nas mídias, e se você abre uma fenda estreita, uma brechinha de nada, se torna uma cratera. Nossa, eu vejo uma coisa, já me angustia, pronto, já fico temeroso, preocupado, acentuado, né, de maneira mais angustiado, e aí isso tudo vai crescendo, vai criando uma carga nociva, e quando vê você está num poço de angústia, se sentindo refém de probabilidades que são incertas, mas que para você já passa a ser verdade, você é influenciado negativamente por uma visão pessimista ou por uma situação que parece tornar presente imediato, porque a nossa mente ela é atemporal. Ela traz o ontem para hoje e ela puxa o amanhã para agora. Então, como se um possível evento desagradável fosse um fato presente e inevitável. E olha, existe todo um curso existencial até lá que vai bifurcando, vai neutralizando. Afinal de contas, né, gente? Quando se trata, né, o futuro, aquela questão que a nona dizia, o futuro a Deus pertence. Confie, acredite, tenha uma visão mais existencialista, no sentido mais conectado ao presente, integrado com a realidade, porque os caminhos vão se fazendo na direção que você está indo por ele. E à medida em que você está atuando, se ressignificando e dedicando, as coisas elas estão florescendo. Elas vão fazer uma direção saudável e boa. Mas às vezes é muito temeroso, é assustador pensar tudo o que de pior pode acontecer. Já trago a situação desorganizada do futuro no presente. E sabe para onde vai isso? Para o nervo ciático. O nervo ciático é aquele corredor da sensibilidade de conexão com o caminho, o trajeto que eu faço lá na frente e no futuro. Como vai ser, onde vai dar, o que vai acontecer, só Jesus na causa. Pois é, gente, mas tem todo um campo elevado, positivo, mentor, né, as esferas crísticas, Mãe Maria, toda uma força espiritual maravilhosa. Não, mas você olha as condições desastrosas, né, sociais, globais, políticas, enfim, econômica, e aquilo tudo gera um bololô muito turbulento. Viva! Nós passamos por várias crises, nós passamos por vários momentos mais diversos e de repente atravessamos, alcançamos, driblamos. E hoje você trazer essa probabilidade incerta que te deixa refém do sei lá o quê e muito mal, né? Angustiado por se ver sem o que fazer, sem ter como mudar o que você especula que virá a ser, mas já se torna, porque você já começa a vibrar naquela frequência. Então isso te faz muito mal. Se centre. Então, quando a pessoa fala eu tenho problema no ciático, nervo ciático, é esse corredor que leva a esse campo da nossa existência num caminho, numa direção incerta onde isso vai dar. Então é como a função, né, desse nervo, o ciático, ele sai dessa região, né, inferior da coluna, na região ali lombar, das últimas vértebras lombar, e vai inervar a parte inferior das pernas. E as pernas é exatamente o nosso movimento pela vida, a direção que as coisas vão, onde elas estão, como a gente vai chegar lá, e quando eu concebo pior a respeito disso, essa função da mente de será temporal, eu trago para agora uma suspeita que seria futuro e já me sinto como se fosse refém disso que parece já ser, quando na verdade nem se mostrou ainda, mas eu especulei, recebi, isso entrou em mim. Então a gente fala, nossa, tem algo que está me pegando. Nada pega você, nada é capaz de laçar você, encapsular você
Então, agora você fala, algo está me pegando. Gente, isso está me pegando. Nada pega você. É você que se apega a isso. E apegado a isso, gente, você traz para a realidade, mergulha nesse campo energético, e aí é terrível. O que fazer, Val Capelli? Pega uma lâmpada azul, tenha fé, acredite na espiritualidade, tenha calma e serenidade, acredite nos seus potenciais, você vai saber articular as estratégias, e depois tem o universo trabalhando a seu favor. Você atuando da maneira que pode, o universo trabalhando a seu favor, os mentores, amigos espirituais, toda uma corrente, uma horda positiva do bem, realmente direcionando você. Mas, Val Capelli, eu não tenho coisas encraqueladas, definidas, estigmatizadas, né? No destino já bem arraigado, como uma maldição que cai sobre mim, isso fica acoplado. Tudo pode estar em você, mas nada permanece se você não for o mesmo que é até aqui. Se você mudar a consciência, essa virada de chave, ser outra pessoa, é claro, né, gente, a gente não dá uma guinada de 360 graus assim de uma hora para outra. É necessário um tempo para você ir reforçando o padrão. Então você vai se vendo de uma outra maneira, se comportando de um outro jeito, atuando de uma maneira nova, melhor, mais altiva, mais pertencente a você mesmo, empoderado, empoderada, se sentindo a pessoa especial, a pessoa que você é. Esse cara é você. Essa é você. Né? Empodere-se, mude a atitude, que toda uma carga que vinha com você é desprendida de você. Então você não precisa ir lá no movimento que vai lá atrás e retoma, quando aqui você faz esse desengate. Você faz essa quebra. Mas isso, claro, depois de uma alquimia interior. É como a larva que entra no casulo e dali sai uma borboleta planando, como flores que voam. Né? Mas para chegar nisso, tem todo um processo de entrar dentro de si, transformar algo. Sempre foi mais fácil, já estava muito registrado, é padronizado e repetitivo, e você é sempre o mesmo. Vamos ser diferente? Vamos olhar diferente? Vamos caminhar diferente? Porque o jeito de caminhar te trouxe onde você está. Pode melhorar esse jeito? Você gostaria que fosse diferente? Começa dentro de você. A caminhar diferente, a pensar diferente, a olhar diferente. E aí você já vai sentir diferente. Vai se comportar de um outro jeito. E o caminho vai se bifurcar a partir daí. E toda essa carga nociva, energética, espiritual, reencarnatória, é despojado. E o ser, essa é a visão da metafísica da saúde, que tem a associação com a espiritualidade, o ser pleno, indivisível, único, extraordinário que você é, vai emergir, vai saltar na consciência e caminhar lado a lado com você, esse ser extraordinário que você vai passar a ser e quem você era, tudo o que você tinha acoplado. Mas para isso, plenitude. Você é mais você. O cara, a mulher, a empoderada, a pessoa, essa pessoa é você. Não é pessoinha, não. Essa pessoa sou eu, olha só. Essa pessoa sou eu. Essa sou eu. Extraordinária. Então tá aí, empodere-se, confie no seu potencial, se reconecte. Tá? E querendo fazer uma lição de vida, um mergulho dentro de você, Metafísica da Saúde é o curso. Começa em agosto, nós já temos uma turma formada, uma turma de várias regiões do Brasil e até de outros continentes que assistem online ao vivo. As aulas a gente está dando alguém na Suíça, na Alemanha, falando sobre o verão lá, e ali alguém no Rio Grande do Sul, nosso querido Júnior de lá, né? E do interior de São Paulo, então um lugar frio, outro um calor incrível no outro continente, e a gente conversando ali na aula sobre aspecto do relacionamento, condições renais, e a relação é uma só. O modelo relacional, a condição interior que você leva, a cabeça que você leva no seu convívio, precisa ser revista quando a relação entra numa crise. Então, para que você realmente aprenda a lidar com o aspecto do relacionamento, para a saúde dos rins, no volume 4 eu trato do rim, relacionamento, né? 4 não, no 3. E aí você tem ali a questão renal, que dá toda essa questão de saúde renal com uma habilidade de relacionar. Muito bem.
Para fazer o curso, já sabe, né? valcapelli.com ou 50726448. Mensagem no WhatsApp, 50726448, valcapelli.com.